Olha só que provocação interessante. E se as ideias consideradas erradas dos primeiros filósofos fossem, na verdade, mais valiosas do que muitas das ideias certas que vieram depois? Pois é, essa é a bomba que o Friedrich Nietzsche joga no nosso colo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos mergulhar na visão dele, que não enxergava esses pensadores como, sei lá, cientistas primitivos, mas sim como personalidades gigantescas, monumentais. Essa pergunta vai direto no coração de como a gente costuma enxergar o conhecimento, né? A gente tende a pensar na história da filosofia como uma escadinha, sabe? Cada degrau é uma ideia melhor, mais correta, que vai levando a gente para mais perto da verdade. Só que aí vem o Nietzsche e, bom, ele simplesmente chuta essa escada para o lado. Ele nos convida a olhar para esses sistemas antigos não como tentativas que deram errado de fazer ciência, mas como uma coisa completamente diferente. E, quem sabe, muito mais profunda. E aqui, ó, tá o pulo do gato. Pro Nietzsche, a verdade de uma filosofia não tá nos fatos, mas na tonalidade dela. Pensa assim, é como a assinatura de um grande artista. A gente pode até discutir a técnica, se a pincelada foi assim ou assado, mas o que realmente pega a gente, o que impacta, é aquele traço único, sabe? Inconfundível. Aquilo que revela toda uma visão de mundo. Era exatamente isso que o Nietzsche estava caçando, a personalidade que existe por trás da ideia. Vamos entender o que isso quer dizer. Para Nietzsche, a filosofia não é um exercício puramente intelectual, um joguinho de lógica que acontece no vácuo. De jeito nenhum. É uma expressão de vida, uma coisa quase biológica. É o testemunho de uma forma de viver, uma verdadeira confissão sobre o que uma pessoa amou, o que ela temeu e o que ela valorizou acima de qualquer outra coisa. E essa metáfora da planta que ele usa, nossa, é perfeita. Pensa bem, não dá para julgar uma orquídea raríssima usando os mesmos critérios que a gente usa para um cacto do deserto, certo? Cada uma é a expressão perfeita do seu solo, do seu clima. Do mesmo jeito, cada filosofia é a planta que brotou do solo de uma alma única. O que nos leva a uma pergunta bem interessante, né? Se a vida de cada um de nós fosse um solo, que tipo de filosofia brotaria dali? E aqui, a gente chega no objetivo final do Nietzsche com tudo isso. Ele não estava nem um pouco interessado em ficar colecionando teorias. A missão dele era outra. Era encontrar o grande homem. E calma, não no sentido de um herói perfeitinho, sem defeitos, nada disso. Mas sim um ser humano que teve a coragem, que ousou viver de forma plena, autêntica e que conseguiu esculpir sua visão de mundo num sistema de pensamento. São verdadeiros modelos de existência que nos inspiram. Então, o Nietzsche identifica o que ele chama de uma era de ouro, um período ali antes de Platão, que ele apelida de República dos Gênios. Tenta imaginar a Grécia Antiga não como um museu cheio de pó, mas como um caldeirão cultural fervendo, sabe? As cidades-estado estavam florescendo, comércio explodindo, e pela primeira vez na história, as pessoas estavam tentando explicar o mundo sem usar os mitos. Foi nesse cenário de pura ebulição que surgiram esses filósofos, que eram, na prática, verdadeiros heróis culturais. E aqui estão eles, os titãs dessa era. Para o Nietzsche, esses caras eram talhados de uma só pedra. Eram originais até o último fio de cabelo. Pega o Tales, por exemplo. A gente ouve hoje que tudo é água. E pode parecer simples, até meio ingênuo, né? Mas pare e pensa na audácia monumental que era, naquela época, tentar explicar o cosmos inteirinho com o único princípio da natureza, sem deuses, sem mitos. Isso é criar sua própria forma de pensar o mundo do zero. Essa imagem que ele pinta é muito poderosa. Claro que não é uma conversa literal, com um ligando para o outro. É um diálogo de ideias. A visão super pessimista do Anaximandro, que via a existência como um crime, vai lá e provoca uma resposta lá no outro extremo, com o Heráclito celebrando o conflito. Eles não estavam na mesma sala, óbvio, mas as ideias deles conversam. Elas se batem de frente e o eco dessa conversa ressoa através dos milênios. Só que aí algo muda. E o Platão é o grande ponto de virada. Com aquela teoria dele dos dois mundos, o nosso mundo aqui, imperfeito, passageiro, e o tal do mundo das ideias, perfeito e eterno, a filosofia começa a olhar para cima, para o abstrato, e vai se afastando da vida que pulsa aqui e agora. O filósofo, que era uma figura central na cultura, vira um especialista, quase um exilado que funda a sua própria seita, a sua escolinha de pensamento, em vez de moldar a cultura como um todo. Ok, agora vamos mergulhar de cabeça em uma dessas personalidades monumentais, Anaximandro. Ele foi um dos primeiríssimos a tentar dar uma explicação totalmente racional para o universo.
E a primeira grande resposta que ele encontrou, bom, não foi sobre ordem, harmonia, beleza, nada disso. Foi um veredito sombrio, pesadíssimo. A própria existência é um crime. Ouve só essa frase, é pesada. Para o Anaximandro, o ciclo de nascer e morrer não é só um processo natural, é um ciclo de crime e punição. Tenta imaginar o que é viver no universo onde o seu nascimento não é um presente, mas uma infração. Que tipo de personalidade, de alma, enxerga o cosmos inteiro como um grande tribunal? O conceito central aqui é o devir, ou seja, o processo de vir a ser. Imagina o ser primordial como um oceano infinito, eterno. Cada coisinha que existe, uma pessoa, uma árvore, uma estrela, é como uma onda que se levanta desse oceano, afirmando sua individualidade. Para o Anaximandro, essa separação já é um ato de arrogância, é uma injustiça contra a unidade original. E por isso, toda onda, sem exceção, por necessidade, precisa quebrar e voltar para o oceano. Isso, claro, leva a uma visão radicalmente pessimista da condição humana. A nossa existência é a pena que a gente paga pelo crime de ser um indivíduo. É uma visão que vai na contramão de quase todas as filosofias e religiões que geralmente celebram a vida como um presente. Mas para a personalidade de Anaximandro, a vida não era um presente. Era uma dívida que só a morte pode quitar. Então, do outro lado do ringue, entra Heráclito. Ele era conhecido como o Obscuro, por causa do seu estilo difícil, enigmático. Era um aristocrata que olhava para o mesmíssimo mundo de caos e mudança que o Anaximandro via, mas chegava a uma conclusão diametralmente oposta. Ele não via crime nenhum, ele via um jogo divino. Gente, o contraste é total. Como é que pode? Os dois estavam olhando para o mesmo mundo. A diferença não estava nos fatos, mas, como diria Nietzsche, na tonalidade de cada um, na disposição pessoal deles. Onde a personalidade sombria do Anaximandro enxergava um erro que precisava ser punido, a personalidade orgulhosa do Heráclito via uma ordem perfeita e justa acontecendo. Por Heráclito, a guerra é a mãe de todas as coisas. O universo não está em paz, ele é feito de tensão. Pensa só, o dia só faz sentido porque existe a noite. A saúde só é valorizada porque existe a doença. A paz só é definida porque existe a guerra. Essa luta constante entre os opostos não é um defeito do sistema, é o sistema. É ele funcionando em perfeita e severa justiça. E essa aqui é a metáfora preferida do Nietzsche para explicar Heráclito. O cosmos não é um juiz carrancudo, é uma criança brincando na praia. Ela constrói um castelo de areia com o maior empenho, com dedicação total. E logo depois, com a mesma alegria inocente, ela destrói tudo. Para quê? Para começar a construir de novo. Não existe bem e mal nisso, entende? É só o eterno impulso de criar e destruir. É um convite para a gente amar o nosso destino, o famoso amor fati, e dançar com o fluxo da vida, aceitando tanto a construção quanto a destruição. Então, no fim das contas, o que fica dessa jornada? A gente partiu de uma pergunta bem radical. Por que raios estudar ideias erradas? E a gente viu a resposta do Nietzsche através desses dois gigantes. De um lado, Anaximandro, que viu o cosmos como um tribunal, do outro, Heráclito, que via como um parquinho de diversões. Para o Nietzsche, o fim dessa era dos gênios representa uma perda gigantesca. E o que foi que se perdeu? Foi essa conexão visceral, de carne e osso, entre a filosofia e a vida. A filosofia deixou de ser uma arte de viver, uma coisa praticada ali, na praça pública, no meio de todo mundo, e virou uma disciplina acadêmica, discutida em salas fechadas. A gente perdeu o fogo do Heráclito, o fogo que moldava a cultura, e ficamos só com as cinzas da argumentação lógica. Isso tudo traz a gente de volta para o ponto principal. O objetivo aqui não é decidir quem estava certo, se era o Anaximandro ou o Heráclito. A questão é encontrar essas personalidades, essas formas de ser que nos desafiam. Sabe quando a gente encontra uma figura, seja real ou da ficção, que abala as nossas certezas e faz a gente ver o mundo de um jeito completamente novo? É exatamente esse tipo de encontro, esse encontro transformador que o Nietzsche buscava nesses filósofos. E, para terminar, vamos virar esse espelho para nós mesmos. Se uma filosofia revela uma personalidade, o que a filosofia do nosso mundo diz sobre a gente? Se as ideias que dominam hoje são sintomas do nosso caráter coletivo, o que a nossa cultura revela? Pensa só na nossa obsessão com produtividade, na busca sem fim por felicidade, no nosso foco total no indivíduo. Que tipo de solo é esse que está produzindo essas plantas? Que personalidade coletiva a gente está construindo? Essa é a provocação final, o eco desses gigantes que Nietzsche deixa para a gente pensar.